Nós somos o grupo 1 e nosso tema dessa semana é a história dos números reais. Para chegar no conjunto dos números reais, temos que ver a trajetória até lá. Então, como foi que surgiram os números? Os números surgiu a partir do momento que se existiu a necessidade de contar objetos e coisas, e isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Nessa época, os homens das cavernas, eles sentiram a necessidade de contar. Aí, como eles faziam naquela época? Eles utilizavam pedaços de madeiras ou de ossos e faziam um risco para cada peixe ou cada animal que tinha pegado na pescaria ou na caça. Mas com o passar do tempo, com a evolução do homem, ele deixando de ser nômade e fixando-se só em um lugar, ele passou a praticar não somente a caça e a coleta, mas também o cultivo de plantas e criação de animais. A partir daí surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois ele precisava controlar o seu rebanho. Então, como eles faziam? A cada animal que ia pastar, ele pegava uma pedra e colocava dentro de um saco. E no final do dia, a cada animal que voltava, ele retirava essa pedra do saco. E assim tinha uma noção de como controlar seus animais. Só que aí, com o passar do tempo, não foi suprindo a necessidade deles. Então foi aí que começou a ideia dos conjuntos. Definimos por conjunto ou o agrupamento de termos com características parecidas. No caso da matemática, os números são agrupados em conjuntos denominados numéricos. Ao longo da história da matemática, de acordo com a necessidade de representar certas situações, o homem buscou símbolos capazes de satisfazer suas necessidades. Então foi aí que começou a ideia dos conjuntos. Eles perceberam que naquela época não satisfazia mais uma pedrinha, quando era para contar em larga escala, não supria as necessidades, né? Então eles foram tendo as ideias de agrupamentos. Aqui podemos ver alguns símbolos utilizados naquela época pelos egípcios, pelos sumérios, pelos maias, até chegar no nosso de hoje em dia, o atual. E agora vamos ver o primeiro conjunto a ser formado, que foi o conjunto dos números naturais. Os números naturais foram o primeiro conjunto numérico a ser levado em consideração historicamente. Eles surgiram a partir da necessidade de contar do ser humano. O conjunto dos números naturais possui como elementos os números positivos e inteiros, como 1, 2, 3, 4. Esse conjunto possui as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Esse conjunto ele teve a origem com os egípcios, partindo da necessidade de efetuar cálculos rápidos e precisos, já que naquela época estava tendo muita construção das pirâmides, estava se avançando muito e daquele modo que eles contavam antigamente, não estava suprindo, não estava surtindo efeito. Com as pedras, né, os riscos nos ossos, na madeiras, também faziam-se nós na corda, mas não estava sendo prático, porque era em grande escala. Então foi aí que surgiu a representação da quantidade de objetos através de desenhos, que foram os símbolos. E com esse sistema de numeração ficou muito fácil de escrever qualquer número, por maior que ele fosse. E como esses números foram criados para tornar mais prático contar as coisas da natureza, eles foram chamados de números naturais.